Doutor, podemos iniciar. Boa noite. Então, bem-vindos ao Amib no Ar. Meu nome é Sérgio Nemer. Eu estou nesses 2 anos como presidente do Departamento de Fisioterapia em Terapia Intensiva da Amib e nós vamos dar então início a esse webinar. Queria agradecer a todos os componentes do DEFIT e ao nosso convidado especial de hoje, o Bruno Guimarães. Luísa, Yuri. Boa noite, então aí, pessoal. Prazer estar junto com vocês. Grande Boa prazer aí estar junto noite. com o Bruno. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Luísa, quer começar com a apresentação? Sim, claramente. Nós vamos começar com a apresentação do Dr. Bruno Guimarães. Dr. Bruno é fisioterapeuta, supervisor da UTI nível 3 do Hospital de Niterói da Rede DOR, tá? Especialista em fisioterapia e terapia intensiva pela Sobrafí e Cofito. Ele é mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal Fluminense e professor substituto da IFRJ, ok? A palestra que será ministrada por ele será a ventilação mecânica guiada pela tomografia de impedância elétrica. Por favor, doutor Bruno, o senhor tem toda a palavra. Boa noite a todos. Todos estão conseguindo enxergar meu slide por inteiro? Sim? Sim, sim. Ele é Ok. Boa noite a todos. É, Muito agradecido pelo convite da MIB em poder participar desse webinar. Um grande prazer estar essa noite aqui com vocês. Obrigado ao Sérgio que está representando o departamento e a todos os membros envolvidos. Então, vou tentar enviar uma mensagem da ventilação mecânica guiada por tomografia por impedância elétrica. Então, opa, desculpa. Então, esse ano nós estamos tendo um ano bem emblemático, porque nós estamos comemorando os 60 anos de toda a história da SARA no mundo. Isso é um momento histórico do ponto de vista de tudo que há de contribuição no mundo do ponto de vista acadêmico, em pesquisa. É importante ressaltar que nessa cronologia dos últimos 60 anos, eu destaquei três grandes pesquisadores brasileiros que fazem parte de uma linha do tempo da contribuição, que eu sei que o Sérgio vai falar bastante aí de tudo o que aconteceu nesses últimos 60 anos. Então, é muito importante ter nessa história ah, três profissionais brasileiros sendo citados, a citação nos últimos 60 anos. Eu queria começar a incomodar a esse público que está nos assistindo agora com a última atualização que nós tivemos sobre SARA, o último update de SARA, que ele traz algumas discussões muito severas em relação às nossas condutas, o que tem forte recomendação a favor, fortemente recomendação não fazer, e a gente viu a ideia de, por exemplo, evitar, ou melhor, não recrutar pacientes com síndrome de desconforto respiratório, independente do ponto de corte da PF. A gente viu que saiu um editorial que, na verdade, corroborou a ideia não só da sociedade americana, mas também como a sociedade europeia, de não realizar manobra de recrutamento alveolar em pacientes com SARA. E eu coloquei essa lápide aí dizendo, tá bom, e aí, como é que a gente fica em relação a PIP?
a pressão positiva no final da expiração. Esse advento de tudo que aconteceu e dessa forte recomendação de não fazer vem desse trabalho capitaneado pelo o Cavalcante, né? Que mostrou um aumento da mortalidade em pacientes que foram recrutados, comparados com a tabela PIP Table. Por que eu voltei à discussão para falar da PIP? Porque eu vou hoje tentar me atentar exclusivamente à ideia da PIP e a relação com a tomografia por impedância elétrica, sabendo que eu estou minimizando muita tecnologia, porque a gente sabe que ela é usada para avaliar a sincronia, perfusão. Então, assim, eu queria, nesses 20 minutos, ficar preso a ajuste da PIP. E aí, quando a gente fala de PIP, a gente tem que partir de um ponto de partida, mas a tabela PIP Table tem exatamente 26 anos, né? Ela tem os seus grandes problemas em relação, se a gente fala de low PIP, high PIP. Eu sei que ela não foi padronizada para a população, ela não avalia a distribuição regional, mas ela é um bom ponto de partida quando nós não sabemos identificar ou fazer algum tipo de titulação guiada por algum tipo de equipamento como tomografia por impedância elétrica. O grande problema quando a gente fala de tabelas, e nessa tabela low PIP e high PIP, é que as tabelas de baixa PIP elas costumam subestimar a melhor PIP. Já as tabelas, por exemplo, de alta PIP, elas costumam hiperestimar a melhor PIP, ou seja, por uma FO2 de 60%, você pode ter um indivíduo numa tabela low PIP que vai estar necessariamente ou obrigatoriamente com uma PIP de 10 centímetros de água. Caso você esteja se guiando por uma tabela high PIP, para a mesma FO2 de 60%, nesse caso, a PIP obrigatoriamente deveria estar em 20 centímetros de água. Eu sempre digo que é uma mudança considerável para que a gente possa vir a tomar uma decisão à beira do leito. Outro fator de confundimento vem em relação ao IMC. Então, vocês podem ver aí que a gente tem uma figura que mostra que indivíduos com IMC baixo, ou seja, IMC abaixo de 25, eles podem ter uma PIP entre 6 e 12 centímetros de água com o mesmo IMC, ou seja, são 6 centímetros de água de diferença de PIP para indivíduos que não têm sobrepeso. Essa ideia de exclusivamente ser só sobrepeso é errôneo, porque a gente tem indivíduos com IMC próximos a 35 quilogramas metros cúbicos de peso, que também apresentam uma diferença de 6 centímetros de água de PIP. Ou seja, a tomada de decisão de PIP à beira do leito, ela é bastante difícil, mesmo em indivíduos com IMC mais baixo, porque indivíduos com IMC mais alto geralmente precisam de um PIP um pouco mais alto. Outro ponto que reforça a ideia de se pensar e retornar à ideia de imagem é que, se você não tem imagem, você não tem como compreender completamente o que está acontecendo com a Sara, qual o tipo de fenótipo que você possa ter para aquele indivíduo. Então, a tomografia computadorizada, às vezes, ela tem sua limitação técnica pelo fato de, às vezes, o doente estar tão hipoxêmico de não conseguir ser transferido para o setor de radiologia. Então, a imagem de tomografia por impedância elétrica, ela possibilita a visualização de áreas com situações diversas, situações nas quais você pode ter áreas de maior aeração, baixa aeração. Então, você pode identificar voxels diferentes em unidades Hounsfield para um mesmo parênquima pulmonar. Ou seja, áreas que você tem um efeito mais parecido com o conceito Beng-Lang e áreas que você apresenta uma hiperdistensão. Então, é bem difícil encontrar o ponto ideal da PIP, porque, de um lado, para um
determinada área pulmonar, você pode estar mantendo o colapso e para outra área você pode estar aumentando a hiperdistensão, como essa imagem mostra os voxels sendo alterados para a relação de mais colapso ou menos colapso gravitacional. Outro ponto importante da gente ressaltar nessa publicação é sobre modelos de fenótipos predominantes em pacientes, no caso aqui foram com Covid. Então a gente tem quatro padrões que a gente chama de fenótipo, né? O fenótipo que a gente chama de gravidade dependente, somente colapso unilateral e no hemitórax, ou seja, a gente tem aí padrões de fenótipos nos pacientes que tinham hipoxemia refratária com Covid. Eu queria ressaltar que 70% dos pacientes eles apresentam desse modelo de 2 e 3 de fenótipos, que são pacientes que apresentam, somando esses dois modelos de fenótipo, uma PF menor que 150. Ou seja, PF menor que 150 são aqueles doentes que têm indicação da posição prona e são respondedores como aquele trabalho clássico do Proceva, desculpa, do Guerrin, que mostra os resultados de aumento de sobrevida para distúrbios de pacientes com PF menor que 150. Ou seja, a gente só consegue observar a característica dessas imagens usando tomografia por impedância elétrica. Ou seja, se eu possuo modelos de fenótipos como esse 2 e 3 mais predominantes nessa população, isso explica por que esses doentes melhoraram tanto sua sobrevida quando foram pronados. Mas eu só consegui realmente fazer essa avaliação após ter uma imagem de tomografia por impedância elétrica. Um outro artigo que saiu agora, bem fresquinho, em 2026, é novamente levantando a ideia da PF como uma ferramenta de prognóstico para a prática clínica na terapia intensiva. É importante assim a gente olhar para a quantidade de dados. Nós temos mais de 662 mil pacientes incluídos nessa amostra, ou seja, é um dado robusto, né? Então, os autores demonstraram que, embora a PF seja amplamente utilizada para definir gravidade e classificar os pacientes com SARA leve, moderada e grave, sua capacidade para prever a mortalidade hospitalar é bem limitada. Só para vocês terem uma ideia, a área sobre a curva ROC da PF, desses 667 mil pacientes, ficou em 0,67. E é engraçado que o ponto de inflexão da relação PF com a mortalidade, ela não é linear. E ela deixa claro esse ponto de corte de 200, ou seja, abaixo de 200 a mortalidade aumenta drasticamente, mas a acurácia não é boa, que ela tem uma curva ROC, a área sobre a curva ROC de 0,67. A gente sabe das grandes limitações identificadas, estudo retrospectivo, generalização, dados de intervenção, porque isso foi coletado nas primeiras 24 horas. A gente sabe que ao longo do tempo a FO2 muda, como também a estratégia ventilatória ela muda, mas mostra mais uma vez que PF não é um bom argumento para uma tomada de decisão do ponto de vista de aumentar ou diminuir PIP. A PF ela está muito mais intimamente ligada a, por exemplo, caso esteja uma PF menor que 150, a realização da posição prona. E eu venho mostrar mais uma vez esse trabalho extremamente elegante sobre a posição prona, melhorando significativamente a homogeneidade da mecânica pulmonar. Porque a gente percebe nesses dados que a posição prona ela reduz o gradiente vertical da pressão pleural entre as regiões dependentes e não dependentes do pulmão, deixa o pulmão mais homogêneo. E eu queria salientar principalmente a ideia da posição prona. Vocês vão percebendo que durante a posição prona, os níveis de complacência com valores semelhantes de PIP nas diferentes áreas do pulmão. Vocês percebam que
Na posição prona, essa diferença ficou entre 13 centímetros na posição dependente, 12 centímetros de água na não dependente. Já na posição supino, a diferença entre região dependente e não dependente foi de 15 a 8 centímetros, respectivamente. Ou seja, a posição prona, ela auxilia bastante em fazer um bom compromisso, um bom alinhamento em regiões dependentes e não dependentes do pulmão. Ou seja, a posição prona, ela distribui melhor, homogeneiza melhor a mecânica do pulmão. Ou seja, talvez deveríamos olhar com bons olhos para o uso da posição prona ao invés de tomar medidas intempestivas. Isso que eu mostro agora para vocês é uma diferença de um mesmo doente da nossa unidade tendo uma titulação decremental da PIP, e vocês podem observar a diferença de PIP exclusivamente pela mudança de posição. Então, a gente observa que na posição supino, esse paciente, no seu ponto de interseção entre menor colapso e menor hiperextensão, a PIP ficou em 16 centímetros de água. Nós pronamos esse indivíduo e durante a posição prona, nós vimos que o ponto de interseção entre menor colapso e hiperextensão, a PIP ficou em torno de 8 centímetros de água, ou seja, uma redução de 8 centímetros de água na PIP, olhando exclusivamente para a posição desse indivíduo. Vale ressaltar que uma das características da titulação da PIP usando uma tomografia por impedância elétrica é usar o ponto de interseção de menor colapso e hiperdistensão, ao invés de olhar exclusivamente para a maior complacência, como eu vou demonstrar para vocês. Outro ponto que eu acho que vale muito a pena a ser discutido desse artigo publicado pelo Mason, sobre que desafia que a PIP afeta a circulação pulmonar através de mudanças no volume pulmonar, é que a relação entre PIP e resistência vascular pulmonar é não linear, ou seja, ela tem um formato em U, que nós chamamos. Por que que tem esse formato em U? Porque existe uma relação da hemodinâmica pulmonar. Então, esse estudo do Mais é um estudo muito disruptivo, que ele mostra que tanto PIPs mais altas, né? Desculpa, tanto com PIPs excessivamente baixas, devido a colapso, a área de não aeração ou hipóxia, quanto PIPs excessivamente altas, devido à sobredistensão alveolar, eles comprometem a hemodinâmica pulmonar. E esse comprometimento da hemodinâmica pulmonar ocorre e causa aumento da pressão da artéria pulmonar e o aumento da resistência vascular pulmonar. Ou seja, a PIP ela é uma variável hemodinâmica tanto quanto respiratória. Então, às vezes o doente tem queda, perda de saturação por uma questão ligada ao sistema vascular pulmonar. Então, olhar para a PIP exclusivamente para achar que ela vai interferir somente na parte ventilatória é um grande erro. Então, quando você usa tomografia por impedância elétrica, essa chamada BASH-PIP ou PIP ótima, deve ser aquela que individualiza aquele indivíduo em relação à sua mecânica. Isso vai fazer com que o indivíduo, por exemplo, evite tanto o colapso quanto a hiperdistensão pulmonar. Então, só para vocês terem uma ideia, isso é um recrutamento alveolar, né, com uma titulação da PIP sendo acompanhada de forma online por tomografia por impedância elétrica. E aqui a gente tem assim, um compromisso em qual melhor PIP escolher. Por quê? Porque a tomografia ela vai dar um bom sinal de quanto que isso variou de ventilação, quanto que você teve ganho de áreas pobremente aeradas ou não aeradas durante uma titulação decremental. Lembrando, é óbvio que a tomografia por impedância elétrica ela tem baixa resolução espacial, ou seja, ela não vai oferecer imagens anatômicas detalhadas, como a tomografia computadorizada, mas ela é um excelente método para se avaliar ar passando, mesmo para indivíduos com
praticamente zero colapso, como esses pacientes que nós monitoramos com tomografia por impedância elétrica e ECMO. Então, nós temos assim vários modelos de curvas de tomografia e elas são diferentes desde modelos de titulação de Open Lung Approach ou chamada entre muitas aspas mini titulação em posição supina e posição prona. Eu gostaria de dar uma ênfase enorme ao trabalho Recruits, né, que é um trabalho que foi usado tomografia por impedância elétrica, e eu gosto sempre de dizer que esse trabalho ele é muito disruptivo, porque ele mostra que tem grupos bem heterogêneos na SARA, ou seja, que o potencial de recrutabilidade entre os grupos ele pode ter pacientes com até 70% de colapso. Mas quando a gente olha para as características dos pacientes envolvidos e são caracterizados em menor potencial de recrutabilidade, médio potencial de recrutabilidade, grande potencial de recrutabilidade, a gente não tem diferença na PF. Mais uma vez, a PF é uma péssima estratégia para se definir quem vai ter menor, médio ou maior potencial de recrutabilidade. Outra coisa importante de ressaltar nessa publicação, que o ajuste individualizado da PIP, utilizando a maior complacência do sistema respiratório, ele demonstrou nesse trabalho que não, que a maior, que no entanto, a PIP de cruzamento não corresponde à PIP relacionada. A maior complacência em 81% desses indivíduos dessa amostra não estava na maior complacência. Ou seja, ajustar a PIP pela maior complacência nessa amostra pode ser um erro. E é o que sobra para quando nós estamos trabalhando com titulações com papel e caneta. Quando chama papel e caneta é quando você vai colocando valores de PIP na titulação decremental e olhando para a complacência. Então, outro dado importante é que esse ponto de cruzamento ele variou amplamente entre os grupos de recrutabilidade. Você veja que em baixa recrutabilidade ficou em 10 centímetros de água, ficou em torno de 13 centímetros de água em média recrutabilidade e ficou em torno de 15 centímetros de água em indivíduos de alta recrutabilidade. Ou seja, a mecânica ela muda, né, em relação aos pacientes que você divide em baixa, média e alta recrutabilidade. E para finalizar, não menos importante, eu acho que para deixar nesses últimos 20 segundos é que existe uma interpretação e classificação das curvas como nós encontramos com pacientes COVID. Quando eu falo de interpretação de curva, é que existe uma curva em U, né, quando você faz uma titulação, que é a curva que minimiza claramente a driving pressure. Você tem um modelo de curva, uma morfologia de curva, que é a morfologia que a gente chama de J, que ao levar a PIP, a driving pressure só aumenta. Portanto, o benefício do recrutamento não parece se sobrepor ao malefício da hiperdistensão. E a gente tem um J invertido, que ao reduzir a PIP, a driving pressure só aumentou. Portanto, o maior benefício da PIP está sendo durante o recrutamento com pouca quantidade de hiperdistensão. Ou seja, é o malefício do desrecrutamento. Só para vocês terem uma ideia, na nossa característica de pacientes vistos com tomografia por impedância elétrica, o maior percentual de pacientes estava numa curva J. Ou seja, curva J são indivíduos que estivessem com PIPs mais elevados, ou se estivéssemos titulando a PIP por PIP table, por exemplo, esses indivíduos eles teriam um desfecho bem diferente. Só para vocês terem uma ideia, o nível de PIP numa curva com morfologia em J ficou em torno de 10 centímetros de água, ou seja, PIPs bem mais baixas do que nós usaríamos se estivéssemos usando, por exemplo, PIP table ou até mesmo outras formas de titulação. De qualquer forma, eu quero agradecer e peço mil desculpas aí por os 2 minutos ter passado do tempo. Muito obrigado. Excelente, Bruno. Excelente. Bruno, obrigado aí pela aula, muito bom cara. mesmo. Assim, acho que alguns pontos aí interessantes para a gente discutir depois. Eu vou, para a gente aproveitar o tempo e depois fazer aí uma discussão mais rica,
Já vou passar a palavra aqui para o Sérgio. Antes eu vou fazer uma introdução aí rápida, né, de todo o currículo aí do nosso grande professor aqui, né? O Sérgio, então, ele começando, óbvio, né? É o nosso grande presidente aí do DEFIT, Departamento de Fisioterapia e Terapia Intensiva da MIB. Ele é fisioterapeuta graduado em 1992, ele é PhD em pneumologia pela USP, tem especialidades em neurofisiologia, fisioterapia respiratória e neurológica, a formação internacional em PNF, Bobat, Maitland, Mulligan e osteopatia, né, que traz aí um diferencial de mobilização ali que a gente aprende muito no dia a dia com ele. É fisioterapeuta da rotina do Hospital do Governo do Estado do Rio de Janeiro e gestor da empresa Fiase, nos complexos hospitalar de Niterói e no Hospital Unimed Itaipu. Sérgio, a palavra está contigo e boa aula aí. Obrigado. Muito obrigado, Yuri, pela apresentação. Obrigado a todos os colegas do DEFIT e muito obrigado ao Bruno pela excelente, impecável aula. Muito obrigado. Vamos lá, então, que temos muita coisa para falar. Então, como o Bruno já introduziu, a gente já viu, a gente está falando aqui sobre os 60 anos da Sara, né? E para a gente lembrar aqui, tudo isso aqui começou em 1966 e 67 aqui, praticamente a primeira publicação sobre Sara, mostrando que os pacientes tinham já taquipneia, hipoxemia e perda da complacência. Desde 1991, quando eu entrei no CTI, eu já observava isso. A complacência fica muito comprometida, fica muito reduzida, e naquela época eles já sabiam que os pacientes que tinham a PIP um pouco mais alta já se beneficiavam mais dessa pressão que ajudava então a manter os pulmões mais abertos. Em 2013, eu participei, fui um dos coautores das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Em 2024, mais uma vez, tive, né, esse prazer, orgulho novamente de participar. E o que modificou de 2023 para cá, além do que a gente já tinha na definição de Berlim, que era o infiltrado bilateral, relação PO2 e FO2 abaixo de 300, né, um edema pulmonar de origem não cardiogênica, o que mudou, né, e o início súbito, e o que mudou foi a implantação aí da relação saturação FO2 também como uma segunda alternativa, né, em casos onde você não esteja tendo uma gasometria arterial, e aí, no caso, uma relação saturação FO2 de 315 tem aproximadamente um valor semelhante aqui, né, um pouco redundante, a um APF de 300. Então, colocaram também a opção como SENAF, ventilação não invasiva, né, para tratar esses pacientes não intubados, e também da ultrassonografia como uma medida de imagem que não seja a radiografia. Então, aqui a gente tem essa correlação para os pacientes não intubados e aqui a correlação para os pacientes intubados, né? Lembrando aqui que na ultrassonografia, né, é necessário que a gente veja as linhas B, né? E aqui, ou então linhas B coalescentes, aquelas mais juntas, e também consolidação. Então, uma dessas três imagens, né, poderiam nos informar aí, sem a radiografia, fazendo direitinho, né, nos dois pulmões, todo o protocolo certinho, né, que isso poderia estar relacionado à SARA. A radiografia é muito mais prática nesse sentido, mas se não tiver uma radiografia, o que eu acho difícil, né, a ultrassonografia pode ser usada. Eu, particularmente, prefiro, no caso aí, a radiografia, que tem uma imagem geral do pulmão de uma forma única. Em 2016, perdão, a mesma Intensive Care, que falou agora dos 60 anos, colocou aqui, né, na edição de 2016, os 50 anos da Sarah. Eu só não entendi até hoje porque ficou Happy Birthday, né? Parabéns para a Sarah. Né? Não é uma coisa muito agradável ter essa mortalidade que a gente sempre teve, diminui ao longo do tempo, mas não é uma coisa muito agradável, né, de a gente ter doentes graves a esse ponto. Né? Nessa época aqui não colocaram o estudo brasileiro, e como o Bruno falou muito bem, né, aqui nessa outra sequência tivemos o estudo brasileiro, né, depois outro estudo brasileiro também do Marcelo Amato, mostrando aí a importância da driving pressure. Então, vários estudos foram citados nessa nova revisão aqui. Vou falar em razão, não vou nem falar em comemoração dos 60 anos de Sara, mas em razão de 60 anos da Sara. Como o Bruno bem falou também, né, em relação à posição prona, talvez seja uma das estratégias de maior evidência, né, no tratamento dos pacientes com SARA, ou a maior evidência, talvez, junto com a estratégia protetora. Ela leva uma distribuição mais homogênea do gás da região
para a região dorsal, melhora a oxigenação, que não é só isso, claro, redução da mortalidade, menos hiperdistensão na região ventral e menor abertura e colapso cíclico na região dorsal. Isso aí é muito importante, isso aí tem muita correlação aí com a redução da lesão pulmonar induzida pela ventilação e também com a redução da mortalidade. E o que a gente espera do ponto de vista mecânico quando se prona o paciente é ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Porque a complacência da parede torácica é uma, a complacência do pulmão é outra, a gente só consegue distinguir isso através de um balão esofágico, né? Mas a complacência da parede torácica fica afetada e quando você prona o paciente, ela fica mais restrita, a parede torácica fica mais restrita. Então, uma não redução da complacência do sistema respiratório, que no ventilador que a gente mede, que é uma mistura entre complacência pulmonar e complacência da parede torácica, né? Uma não redução da complacência do sistema respiratório, né? Sugere que a elevação da complacência pulmonar compensou a perda da complacência da parede torácica, porque é esperado que a complacência da parede torácica reduza assim que você prona o paciente. Então, se não houver diferença nessa complacência, já é uma boa resposta. Se houver, se a complacência do sistema respiratório melhorar, quer dizer que a complacência do pulmão foi tão melhor assim obtida que isso aí sobrepôs a perda da complacência da parede torácica. Do ponto de vista da oxigenação, uma elevação da PF em mais de 20% é uma boa resposta, mas não consideramos isso de forma isolada. Então, para que tenha uma boa resposta, eu particularmente prefiro que não só isso aqui, eu prefiro uma melhora da complacência, que você possa usar níveis mais baixos, né, de pressões para que você agrida menos os pulmões. Então, aqui a gente tem então posição supina, hiperdistensão em região ventral e que colapso em região dorsal. Aqui, quando você prona o paciente, redução do colapso na região dorsal e redução da hiperdistensão na região ventral, ou seja, você tem uma ventilação muito mais homogênea, não hiperdistende esses alvéolos e evita o colapso e abertura cíclica desses alvéolos mais dorsais. Então, aqui o exemplo de uma paciente em posição prona, se for mais obeso, eu gosto de botar esses colchins mais largos, deixar o abdômen bem livre, para evitar também o aumento da pressão intra-abdominal. E não tem como a gente falar de Sara ou de prona sem falar do eterno, né, do imortal Gattinone, na minha humilde opinião. Né, ele foi pioneiro em vários estudos de Sara, mostrando aqui que quando se pronava o paciente, aqui em posição supina e aqui em posição prona, né, o Baby Lung, né, modifica, então o Baby Lung aumenta quando você prona o paciente. Então ele falava que o Baby Lung se tornou um adulto, né? Ele apelidou o Baby Lung, que essa área era compatível aí com o pulmão de uma criança de 4 a 5 anos. Eu brinco que era para ser um Child Lung ao invés de Baby Lung, mas quem sou eu? Né? O Gattinone apelidou de Baby Lung e assim ficou. Né? Então, mostra que quando você prona o paciente, funcionalmente o pulmão dele, né, fica mais capacitado. Então, nada mais assim justo do que pronar esses pacientes. Pelas diretrizes brasileiras e por vários outros guidelines e consensos, a recomendação é pronar esses pacientes com a PF abaixo de 150. Essa manobra pode durar 16 horas, 20 horas, tem estudo que mostra um pouco mais, estudo que mostra um pouco menos. Está para sair ainda, esse artigo aqui está publicado apenas online na Critical Care, né, uma meta-análise aqui de 53 estudos não randomizados, mostrando aqui uma média aí de respondedores de 45% a 53%, e dependendo da análise de 42%. Então, é um estudo bem longo que deve sair em breve. Já está na internet, tá? Mostrando que metade praticamente dos pacientes, né, ou quase metade, acaba respondendo à posição prona. Estudo clássico, né, com muito orgulho para o Brasil, do Marcelo Amato, com a doutora Carmen, Carlos de Carvalho, entre outros autores renomados brasileiros, foi a estratégia protetora que foi publicada aqui em 1998. Em 99 para 2000, teve estudo do Stuart, do Brouwer e do Brochard, que não corroboraram com esse estudo brasileiro, mas em 2000 teve o estudo ArdNet, que corroborou com os resultados do estudo brasileiro, mostrando que os pacientes que tinham volume corrente mais baixo tinham maior sobrevida. Né? Então, nesse estudo aqui nacional, a mortalidade ficou bem diferente, 71% na estratégia convencional com 12 ml por quilograma de peso, contra 38% aqui da estratégia protetora. Alguns anos não, bastante tempo depois, o mesmo Marcelo Matos, junto com outros colegas nacionais e internacionais,
publicaram também na New England agora a correlação da pressão de distensão com a sobrevida. Então, foram vários pacientes incluídos no mesmo estudo, né, não só nacionais, como estudos internacionais, né, foram 3.562 pacientes, se não me engano, e os colegas, né, o autor principal, Marcelo Amato, mostrou que o que mais importava era a pressão de extensão. Quem tinha pressão de extensão acima de 15 teria uma maior mortalidade, mesmo, né, que você tivesse um platô mais protetor e que você poderia aumentar a PIP, né, contanto que mantivesse uma pressão de extensão de 15 até que o platô ultrapassasse 30 ou chegasse a 35 sem mudar a mortalidade. Então, o Marcelo Mato mostrou que mais importante que a pressão de platô seria a pressão de distensão. Outra coisa bem importante, né, outro parâmetro bem importante tem sido também para tentar proteger o pulmão, né, a mechanical power, que já teve várias fórmulas, né, e mais ou menos essa fórmula é uma das últimas, e mais uma vez por outro brasileiro, Ari Serpa Neto, que está na Austrália, médico excelente, publica demais, é uma máquina de produção científica, mostrando aqui nesse artigo de revisão aqui da Intensive Care, né, basicamente uma revisão, que os pacientes com a mechanical power acima de 17 também tinham maior mortalidade, mas esse ponto de corte já foi 12. A gente tem que ficar bem atento com essa fórmula, que a frequência respiratória é super importante, é um grande marcador, claro, mas às vezes quando você parte de 12, 14 para 18, isso já coloca a mechanical power num ponto de corte associado a maior mortalidade. Mas às vezes você tem que aumentar a frequência respiratória em paciente com acidose grave, dose mista, por exemplo, pós-parada cardiorrespiratória, se o paciente tem uma lesão cerebral associada. Então, tem situações onde não vai ter jeito, você vai ter que aumentar a frequência respiratória independente do valor da mechanical power, porque senão o doente pode morrer de forma mais imediata, como é o exemplo aí de um paciente neurocrítico com hipertensão intracraniana, você não vai deixar a frequência de 12, 14, né, para proteger o pulmão e deixar o cérebro inchar até herniar. Não pode. Para gerar polêmica, né, em 2017, houve esse estudo do grupo espanhol, né, de forma prospectiva, que mostrou o ponto de corte da pressão de extensão de 19, como mais associado a menor mortalidade. Então, os pacientes que tinham uma pressão de distensão de 19 para baixo, um platô de 19 para baixo, tinham maior sobrevida. Aqui eles igualaram, né, a importância da pressão de extensão novamente à pressão de platô. Então, platô acima de 30 e pressão de extensão acima de 19, que foi associado a maior mortalidade. Ponto de corte aceito pela literatura é 15. Aqui, nesse estudo, de forma isolada, foi 19. Só para botar um pouco de curiosidade, um pouco de lenha na fogueira aí também. São várias formas de achar a PIP ideal, não vou ter tempo de falar de todas. Curva pressão-volume, que a gente usava muito no passado, melhor complacência ou menor pressão de extensão, que muitos acham que são coisas diferentes, mas não são. É a mesma coisa. A mesma PIP que você encontrar por aqui, você vai encontrar também por aqui. Não muda em nada. Tá? O Stress Index, que tem uma análise às vezes um pouco subjetiva, tem ventilador que não muda muito o formato, o shape da curva. Se for analisar a beira-leito ali igual a 1, a curva é mais reta, sem concavidade, né, superior ou sem concavidade inferior. A PIP table, como o Bruno falou muito bem, né, no momento inicial de ajuste da ventilação mecânica, eu acho que é importante. Eu não gosto da PIP table no dia a dia, né? Quando você já tem um paciente que você está podendo ficar à beira-leito, eu prefiro ter outras formas de ajuste da PIP, sem contar que em pacientes que fazem hipoxemia por algum motivo, né, de perfusão pulmonar, a PIP table não vai ter nenhum sentido. Então, às vezes, o doente faz, né, hipoxemia e tem hipertensão pulmonar, não adianta você aumentar a PIP, se tem TEP, se tem hipertensão pulmonar, ou se às vezes o paciente está com uma pressão, né, muito baixa, então você não consegue aumentar a PIP, né, conforme a tabela te recomenda em várias situações, e quando tem uma hipóxia de origem, né, de perfusão circulatória, a PIP table, no meu entendimento, ela não vai ser benéfica. E tem a tomografia de impedância elétrica, né, onde o Bruno falou muito bem, né, tem um conhecimento absurdo sobre a tomografia de impedância elétrica, foi por isso o convite a ele, né? Então, temos várias formas de tentar titular a PIP. Essa é a PIP table, como já foi mostrada, aqui mais em relação à PIP baixa, né? E aqui mais em relação à PIP alta, como já foi muito bem mostrado, né? Então, se o doente tem TEPS, tem hipertensão pulmonar e está com uma FO2 de 100%, eu não posso botar 18 e 24, que eu vou só prejudicar o paciente. Se eu abrir mais o alvéolo e comprimir mais o capilar,
né, de um paciente que tem hipertensão pulmonar, não vai fazer o menor sentido. Então, tem que saber a origem da hipóxia. Não é todo paciente que tem necessidade de FiO2 alta que tem que ter uma PIP alta. Que só para vocês terem uma ideia, o que acontece com a PIP de zero? Olha só o colapso alveolar que acontece com a PIP de zero. Com a PIP de 5, continua tendo muito colapso alveolar, fechamento nítido. Com a PIP de 10, já alguns alvéolos permanecem abertos. Com a PIP de 15, não é um número mágico, mas muitos pontos de PIP ideal são em torno aí de PIP de 15, uma média bem comumente observada. PIP de 20 já não tem tanta variação de volume alveolar, o volume corrente já pode reduzir nessas situações. E PIP de 25 muitas vezes já está hiperdistendendo o paciente, que o volume alveolar praticamente não muda, você mantém o pulmão aberto, como se tivesse não, já estaria recrutando, né, esses pacientes, né, o pulmão já estaria bem recrutado. A impedância elétrica, então, vou passar mais rápido para o meu tempo não se esgotar. Então, talvez seja a principal ferramenta, o provável padrão ouro na titulação da PIP. É uma imagem funcional, dinâmica, beira-leito, não é uma foto, não é um achado que você tem para olhar, e sim é uma coisa mais dinâmica. Então, você avalia também a perfusão pulmonar, detecta a pneumotórax, você pode ver a sincronia, entre várias outras coisas, é super legal. Esse artigo aqui de revisão, uma revisão narrativa, compara aqui a tomografia de impedância elétrica com a pressão transpulmonar, através da pressão esofágica, e com a complacência, que é o de mais fácil acesso, e quase sempre dá divergência, né, entre qual PIP você teve titulada por cada um desses três métodos. Né, e o ponto de cruzamento aqui, pela impedância elétrica, é visto, então, como o ponto da PIP ideal, entre colapso e a hiperdistensão alveolar. Né? Então, qual PIP escolher aqui? 12, 10, 16? Né? A impedância elétrica provavelmente é o padrão ouro. Mas se você não tem nem impedância elétrica, nem pressão esofágica, você acaba fazendo complacência, embora a gente saiba que nem sempre o resultado é acurado. Aqui um dia de diversão, né? A criança se diverte com um joguinho novo, com um brinquedo novo, o adulto em CTI se diverte com ventilação mecânica, impedância, ultrassom no mesmo paciente. Então, isso aqui nos dá assim, muito mais informação, né, do que uma coisa isolada. Não adianta você ver o paciente de um lado só, você tem que ver o paciente de vários aspectos. Mais importante de tudo é examinar o paciente, é a clínica do paciente. Não adianta só a imagem, não adianta só a impedância, tem que examinar o paciente. Muitas pessoas nem descobrem o paciente e não vê o padrão respiratório que está acontecendo no momento. Então, é muito importante você examinar minuciosamente seu paciente, não só através das imagens, mas é claro que as imagens são muito legais. Como o Bruno mostrou muito bem, isso aqui foi uma das primeiras análises de impedância elétrica do Brasil, primeira do Nordeste, né? Meu amigo Caio Moraes, lá de Recife, que me cedeu essa foto, né? Mostrando que o ponto de cruzamento estava mais ou menos aqui com a PIP de 12, e PIP de 12 era basicamente complacência de 45, né? E 45,6 foi a maior complacência, e aqui já tinha mais, né, colapso em via aérea, né? Então, nem sempre é melhor, tinha mais hiperdistensão, aqui branco, hiperdistensão caindo, tá? E aqui mais colapso em via aérea, aqui em 8. Então, com 10 de PIP tinha mais colapso, tá? Mas tinha melhor complacência. Então, o que você vai acreditar? Na complacência ou no cruzamento das linhas? A recomendação é confiar no cruzamento entre colapso e hiperdistensão. Voltando aqui para a impedância da Drager, que é a impedância que eu trabalhei mais, né? A gente tem aqui, mais uma vez, essa cor alaranjada, que seria a hiperdistensão, e aqui que representa a hiperdistensão, e aqui que representa o colapso. Então, a gente tem pacientes onde a PIP recomendada realmente é baixa, aqui está alaranjado muito a hiperdistensão, e aqui, né, já está sem hiperdistensão e começando a ter colapso. E temos ao contrário. Então, ao contrário, tem uma mais intermediária, aqui 18, 16, 14, 12, 10. Aqui o problema aqui é que a gente não tem o valor da PIP, a gente tem que gravar qual o valor da PIP em cada momento. Né? A, B, C, D, O, E. Tá? E temos também situações onde a gente tem aqui uma recomendação de uma PIP alta, aqui em torno de 17 centímetros de água, e esse paciente aqui no ventilador, pela complacência, por exemplo, tinha uma recomendação da PIP de 12, 17 para 12, ou seja, muita diferença. A gente pode ver também no ultrassom se a gente consegue reverter, né, as linhas B, tá, para ausência de linha B, ou reverter de linhas B coalescentes para linhas B não coalescentes.
Então, isso seria também como uma forma de você achar uma PIP, mas há uma grande polêmica que eu já vou falar. E consolidação não muda muito, né, ou não muda nada, né, com ajuste da PIP. O problema do ultrassom é que a gente não vê hipertensão, então não é a ferramenta padrão ouro, não é o mais recomendado para você titular a PIP através do ultrassom. A pressão esofágica é uma outra forma de você tentar ver a PIP ideal. O problema é a acessibilidade, né, à pressão esofágica, né, uma pressão transpulmonar expiratória alvo aqui, recomendada em torno de 0+2 ou até +5 nos obesos. Abaixo de 0 já teria risco de colapso alveolar. E para você titular, você vai aumentando a PIP até que a pressão transpulmonar expiratória seja de 0 ou +2. Essa seria a sua titulação mais ou menos. E para você ver a pressão inspiratória máxima, né, seria mais uma vez agora aqui uma pausa, só que na expiração, tá? E a pressão transpulmonar inspiratória alvo, com foco aí em torno de 20 centímetros de água, passando de 20, 25, mais risco de hiperdistensão. Aqui, ó, se eu tivesse uma PIP, né, de 0, tá? Aqui uma pausa expiratória, gerou um auto-PIP aqui de basicamente 8, tá? E aqui, então, fazendo 8 menos 12, daria uma pressão transpulmonar de -4, ou seja, está bem correlacionada ao colapso. Então, os autores aumentaram, né, a PIP aqui para 12, e aí a pressão transpulmonar foi para 0,2, né, 12,8 menos 12,6. Então, aqui já saiu da margem de colapso alveolar. Então, você pode titular sua PIP através da pressão esofágica dessa maneira. Cortesia agora da doutora Carmen, né, mostrando aqui paciente, né, com um balão esofágico. Isso aqui, na verdade, não é mais invasivo do que a gente pensa, porque essa mesma sonda serve para nutrir o paciente. Então, você pode ver a pressão esofágica, a pressão transpulmonar, a pressão gástrica, né, pressão transdiafragmática, nutrir o paciente e ver pressão intra-abdominal, tudo ao mesmo tempo. Né? O final da sonda fica mais ou menos no terço distal do esôfago, e aqui você vê, então, né, a contração, né, do muscular do paciente, a queda na pressão, né, esofágica, e que isso predispõe, então, ao disparo do ventilador. Notem que essa curva vem antes, né, da insuflação. Tá? Aqui é uma cortesia agora do Dr. Marcelo Beraldo, ele que construiu esse ventilador excelente, o NKV 550 da Nihon, mostrando aqui, então, a pressão muscular, o monitor da pressão muscular e, claro, com catéter, né, esofágico também, a pressão esofágica. Então, é um baita ventilador, né, porque a gente pode monitorizar muito bem os pacientes. Se você não tem nada disso, você pode fazer a pressão de distensão transpulmonar dinâmica, que vai ser aqui essa pressão inspiratória, né, no caso aqui somando, é negativo com negativo, somando aqui, né, com 0,66, compensando aqui a caixa torácica, da mesma forma que você faz a pressão muscular, vezes a pressão de oclusão. Valores normais aqui de 4 a 8, quando ultrapassam 20, né, são mais associados aí, né, a um estresse pulmonar. Então, a gente não tem sempre medidas invasivas, e o que resta a gente fazer quando não tem tecnologia é fazer medidas não invasivas que possam refletir com alguma semelhança, mesmo que seja de longe, né, o que o doente tem de esforço ou o que o doente tem de possibilidade em lesão pulmonar. E para jogar um banho de água fria aqui em quem gosta de pressão esofágica, em 2019, né, teve esse estudo aqui, o EPIVENT, que comparou, né, a pressão, a PIP, né, guiada pela pressão esofágica com a PIP table, em 200 pacientes aproximadamente. O problema é que não houve diferença nos resultados. A mortalidade, né, foi basicamente igual, tá? 33% aqui na PIP guiada pela pressão esofágica e 30% aqui na PIP table. Tempo de ventilação mecânica também não teve diferença. Então, entre esses pacientes com SARA grave aqui, titular PIP pela pressão esofágica ou usar a PIP table não mostrou diferença na mortalidade nem no tempo de ventilação mecânica, por incrível que pareça, mas é um estudo muito interessante, uma revista muito boa, que a gente não pode fechar os olhos para isso. Comparando mais uma vez aqui essas formas de titulação da PIP, impedância elétrica, né, pressão transpulmonar e complacência, quase sempre a diferença. Parece que a impedância elétrica, como já falei, é o padrão ouro, né, e às vezes, se você olhar aí para outras titulações, né, isso pode gerar valores mais baixos, ou às vezes acontece de gerar mais alto. Então, o padrão ouro aí que a gente vê, colapso, perda de tensão, que é o que mais importa, né, acaba sendo a impedância elétrica. Ela tem limitações, claro,
A gente pode pensar que ele mostra colapso e hipertensão, mas ele não mostra, a impedância não mostra, né, o percentual de alvéolos que não estão nem hiperdistendidos nem colapsados. Talvez isso no futuro aconteça, aí você vai ter uma impedância mais acurada ainda. E tem gente que acha que titulação da PIP é uma coisa nova, né? Esse aqui é o Peter Sutter, né, pioneiro da ventilação mecânica, que publicou aqui titulação da PIP pela complacência, também pela oxigenação, em 1900 e, adivinhem, 75. Tenho certeza que muita gente não era nascida aqui, eu já era nascido, né? Então, isso não é novo. Titular PIP pela complacência não é novo, titular pela pressão de tensão parece que é novo, mas também não é, porque é só inverter. Eles são inversamente proporcionais, dá no mesmo, como eu já falei. O Gattinone, mais uma vez, mostrava, então, que quando você tem um paciente que o pulmão não está tão colabado, né, geralmente esse paciente tem um baixo potencial de recrutabilidade. Aquele paciente que tem um pulmão mais fechado, com mais infiltrado, um baby lung menor ainda, né, esse paciente geralmente tem um pulmão mais recrutável. Mas é difícil você saber qual pulmão é mais recrutável ou não, assim, grosseiramente. Então, é bom você fez exame de imagem, claro, mas quem não tem exame de imagem, né, tem que usar aí de complacência, tem que usar de medidas mais conservadoras, medidas mais populares. Aqui só para fazer uma lembrança, sou eu aqui em 2007, se não me engano, com Peter Sutter e com Gattinone, apresentando tema livre no Congresso Europeu de Terapia Intensiva em Berlim. Eu tinha mais cabelo do que eu tenho agora, né? Existe o teste de recrutabilidade, publicado alguns anos atrás, que foi também muito usado, continua sendo muito usado. A fórmula é grande, mas você pode colocar no Google aqui que ele já faz tudo para você facilmente. Eu, particularmente, não confio muito nesse teste, estou escrevendo, né, alguma coisa sobre esse teste para mostrar que ele não é acurado. Esse paciente, por exemplo, aqui, deu 0,38, dizendo que ele não era recrutável, né, e o doente foi altamente recrutável, a PF subiu em mais de 60%, a complacência subiu em mais de 10%, volto a dizer, não é para só avaliar a PF, tem que avaliar complacência, né, ou se a mecânica melhorou, se você teve uma ventilação menos agressiva, conseguiu, né, mesmo volume com menos pressão, e tem artigo que bota o ponto de corte ao invés de 0,5 de 0,4, né? Então isso aí faz bastante diferença também. Esse artigo aqui o Bruno já mostrou, nós mostramos esse artigo, né, Bruno? Num outro congresso que nós participamos juntos, numa mesa que você me convidou, né? E esse artigo é muito bom, falando aqui também da impedância elétrica, mostrando os pacientes mais recrutáveis. Então, o Bruno já mostrou isso, não vou me atentar muito nisso aqui. Lembrando os pacientes com baixa recrutabilidade, PIP de 10 em média, cruzamento entre as linhas ficou em 10, média aqui em torno de 13,5 e de alta recrutabilidade, né, os pacientes que tinham PIP mais alta. Então, a gente precisa de pouca PIP, ele não é candidato a fazer recrutamento, não é um doente altamente recrutável, muito pelo contrário, ele tem um baixo potencial de recrutabilidade. E, como a gente já falou, em 81% dos casos, a PIP ideal vista pela impedância elétrica não coincidiu com a PIP ideal vista pela complacência mais alta. Isso serve de atenção para a gente ver que nem sempre aquilo que a gente tem à beira-letra de forma mais popular é acurado ou não. Teve o estudo Arte em 2017, que eu tive assim, bastante decepção com os resultados. O estudo foi muito bem desenhado metodologicamente, mas a condução do estudo foi carregada de vários problemas. Né? Botei só um aqui, né? Do dia 1º ao dia 7, né? O recrutamento alveolar não foi feito em mais de 62% dos pacientes. Então, eles foram contra aqui a manobra de recrutamento. Então, eu, particularmente, não concordo com esse estudo, não acho que esse estudo foi um estudo que merecia, né, toda essa atenção, porque foi um estudo isolado na época, teve mais um estudo parecido com os mesmos resultados, mas fora isso, quase todos os outros estudos tinham recomendações contrárias a este estudo. O brasileiro do Borges Okamoto, Marcela Mato, Carmen, Carlos de Carvalho, teve um recrutamento com outro resultado, nenhum barotrauma, ótima resposta. Mesma coisa com o estudo do Gustavo Janot de Matos, com todos os colegas lá de São Paulo, da Carmen, Marcela Matos, quais eu sou muito fã também. Carmen foi minha professora, eu admiro eternamente.
E o Stuart fez algo parecido, mas deu tudo errado, né? E na época, logo em seguida, 2017, antes do estudo arte, meta-análise sobre recrutamento alveolar, mostravam que ele melhorava a oxigenação, não só melhorava a oxigenação, como era seguro, bem tolerado e que poderia até melhorar a sobrevida. Por que que depois do estudo arte ele pode piorar a sobrevida? Por causa de um estudo, de dois estudos? Isso é muito bom de ter essa reflexão, é muito bom de ter uma reflexão em relação a isso. E aí teve a revisão do Jesus Vilar, do Kaczmarek também, que infelizmente nos deixou, né? Autor de inúmeros artigos altamente impactantes. E aí eles colocaram nessa revisão por que, né, que isso aconteceu também. Né? E eles viram vários pacientes assincrônicos, né? Mostraram que o sistema de saúde brasileiro é o número 125 de 190, e que o estudo foi basicamente conduzido no Brasil. Claro, teve alguns outros países, mas basicamente aqui, 44 pacientes com pneumotórax, doentes com a frequência extremamente alta, assincrônicos, em volume controlado, tá? E eles consideram que deveria ter mais estudo para comprovar que realmente a manobra de recrutamento alveolar não é segura e que deveria não ser mais usada. E nós concordamos com isso. Eu concordei com isso. A doutora Carmen também, a gente mandou uma carta para o JAMA, que eu vou mostrar a seguir. E só para pegar esse gancho, publicação recente também mostrando que os pacientes que ficam mais assincrônicos e fazem mais esforços durante a ventilação na fase aguda da SARA morrem mais. O doente tem que estar bem sedado, bem ventilado. Então, se eles ficam de forma assincrônica, né, fazendo várias assincronias que foram mostradas até pelos autores do estudo arte em congresso logo em seguida, né, duplo disparo, disparo reverso, disparo eficaz. A gente viu vários vídeos de pacientes extremamente mal adaptados que fizeram parte desse estudo. Então, só para lembrar, se o doente faz mais esforço, o doente fica assincrônico, né, sobretudo nos pacientes com SARA, isso pode piorar a mortalidade. Não contentes com esses resultados, a doutora Carmen e eu escrevemos essa carta para o JAMA, né, que foi a única carta aceita do Brasil e esteve entre as 7 cartas aceitas no mundo para falar dos problemas desse estudo ART. Como já comentei, que 62% dos pacientes só fizeram uma manobra, né, no meio do estudo começaram a pronar os pacientes, houve mudança, né, na forma de conduzir o recrutamento, muitos colegas médicos, né, os fisioterapeutas não estavam treinados de forma importante e capacitada para participar do estudo e deixaram doentes assincrônicos, não foram capazes de reverter a hipoxemia, e isso deu uma série de problemas. Eu gosto dessa revisão aqui de 2019, que mostra mais ou menos, esse foi um dos artigos, dos 10 artigos aqui, né, selecionados como uma das melhores revisões de 2019. Se o doente tem SARA, use o protocolo ARDNET, estratégia protetora. Se ele tem SARA com PF abaixo de 100, você pode recrutar, não é obrigatório, né, e cada vez a gente recruta menos, é uma grande verdade, tá? Mas você pode usar como manobra de resgate, como terapia de resgate. Se tem PF abaixo de 80, com retenção de CO2 importante, que eu vou mostrar daqui a pouco, você pode usar ECMO. Essa revisão sistemática é nacional, e eu gostei dela, está na revista do Einstein, avaliou vários estudos, 15 estudos, né, mostrando aqui que a manobra de recrutamento não deve ser usada de forma rotineira. É verdade isso, antigamente a gente usava, mas serve como uma boa terapia de resgate para melhorar a oxigenação. Por essa meta-análise, não houve diferença na mortalidade, olha só, não teve diferença na mortalidade aqui. E, mais uma vez, como sempre, melhora a oxigenação. Então, tem várias meta-análises parecidas com essa, que não mostram diferença na mortalidade. No começo, a mortalidade poderia estar reduzida no grupo de recrutamento. E o estudo ART e o FARLAP, que mostraram ao contrário, basicamente 2 estudos. Então, quando esses estudos estão dentro da meta-análise, isso pode influenciar os resultados. Mas, mesmo assim, as meta-análises atuais, se você pegar, a maioria mostra que não tem diferença na mortalidade, ou seja, que o recrutamento não aumenta a mortalidade. Voltando aqui para os 60 anos da SARA, tem esse artigo que acabou de sair, que está junto com aquele outro artigo na mesma edição, né? Eu consegui baixar quase tudo, dos 60 anos de SARA, mostrando ali a recomendação para o baixo volume corrente, se o paciente estiver em ECMO pode fazer um volume mais baixo ainda, né? Que a PIP-table pode ser usada de forma inicial, tá? Quem tem acesso à pressão esofágica, e aqui para os 60 anos de SARA, não em comemoração, em razão aos 60 anos de SARA, né, tentar
individualizar a PIP, né? Separar os pacientes que são recrutáveis ou não recrutáveis. Essa é uma tarefa muito difícil, talvez só pela impedância a gente consiga, né? Eu não, já falei, não acho que a RE ratio acurada, mas é o que resta na maioria das vezes, mas eu não concordo com ela, depois eu vou mostrar isso em algum outro momento, tá? A impedância elétrica, então, seria talvez o padrão ouro para isso. Então, você tem que fazer uma estratégia protetora, individualizar a PIP, pronar o paciente, que não está escrito aqui, na maioria das vezes, quando ele tem uma PF abaixo de 150, a não ser que tenha alguma contraindicação para isso. Se você não tem tecnologia, tentar usar aqui a melhor complacência ou a melhor pressão de extensão, seja mais alta complacência ou mais baixa pressão de extensão. Nessa revisão aí dos 60 anos de Sara, citaram então a nossa carta ao JAMA, mostrando aí, né, os problemas do estudo ART, que muita gente parou de recrutar basicamente por causa do estudo ART. Eu não sou contra o recrutamento, como já falei, e também não sou a favor, de uma forma geral, como terapia de resgate, como já falei. ECMO, nos casos mais graves, uma PF muito baixa, PF abaixo de 150, de 50 por mais de 3 horas, ou abaixo de 80 por 6 horas, também muitas vezes associado a uma hipercapnia. Aí pode dar indicação para o ECMO. Aqui, só como exemplo rápido, uma paciente em ECMO. Então, artigos recentes aqui também sobre ECMO, mostrando que ela deve ser considerada aí, em algumas situações como uma ponte, como algo intermediário aí, onde você ainda precisa tomar alguma decisão, né? Pacientes mais velhos ou com prognóstico pior não são candidatos a usar ECMO, né? Já falei aqui rapidamente do SWIP, né? Do ajuste da FO2, que deve ser feito no próprio aparelho da ECMO, e usar a estratégia ultraprotetora, frequência mais baixa, um platô mais baixo, um volume corrente mais baixo, e o que muita gente, às vezes, para mim, é um erro colocar uma PIP baixa, porque aí você deixa o pulmão colabar e você pode estar lesando o pulmão do mesmo jeito, quando você permite abertura e colapso. Então, essa revisão, entre outras, coloca uma PIP de pelo menos 10, e eu concordo com isso. Tem outras revisões que colocam PIP de 5. Tá? Então, basicamente, essas recomendações aí, como eu já falei. Tá? Tem o APRV com protocolo TCAV, que tem algumas meta-análises sobre essa abordagem, sobre esse protocolo. TCAV não é um outro modo ventilatório, TCAV é APRV, é um protocolo do APRV, com outros ajustes. Nessa meta-análise aqui, por exemplo, mostrou, né, redução da mortalidade, redução do tempo de ventilação mecânica, mas é para aquele paciente extremamente grave, sedado, bloqueado, não retentor de CO2, senão acaba não dando certo. Você tem que medir o pico de fluxo expiratório, né, e tem que ajustar esse tempo expiratório de forma que o fluxo expiratório terminal corresponda a mais ou menos 75% desse pico de fluxo. Tem muito mais coisa por trás disso, claro, mas eu não vou ter tempo de abordar. Quando você acha que está tudo difícil, surge o paciente que tem SARA, mas que tem TCE também. Poxa vida, esse é o paciente mais difícil de se ventilar. Então, nossos estudos aqui de neurointensivismo são pioneiros, nós ficamos muito felizes com isso. Estou aqui eu, meus amigos Jefferson, Leandro, Bruno, que está aqui, entre outros. E aqui nesse estudo, talvez seja o primeiro estudo que mostrou que a PIP até 15 pode levar à oxinação cerebral, que era mito no passado, e tem vários estudos italianos falando isso, que nosso estudo desmistificou esse mito da PIP zero ou PIP baixa, e aqui te mostrou que com a PIP sendo elevada de 5, 10 e 15, a gente conseguiu melhorar a oxigenação cerebral dos pacientes com TCE grave e SARA moderada grave. SARA, na verdade, quase todos com SARA grave, poucos com SARA moderada. Então, isso aqui é muito importante de a gente lembrar. Tá?
E teria esse outro estudo de recrutamento alveolar de uma forma diferenciada, não aumentando o PIP, mantendo o PIP de 15, aumentando a pressão inspiratória. Mais uma vez também com nossos amigos, Bruno, Jefferson, Leandro, né, mostrando que aquela forma que se fazia no passado, nem pensar, CPAP de alto nível, mas se você ventilar com pressões mais altas, isso pode ser mais agressivo para o pulmão, sim, é verdade, mas é o mais gentil para os pulmões e melhora também a oxigenação cerebral. Só nesse caso, de TCE grave com SARA moderada grave. Fora isso, não se usa esse tipo de abordagem. Essa era a abordagem utilizada pelo Lachman, pelo Gattinone, só que eles faziam muitas vezes com PIP de 5, que a gente deixou a PIP de até 15. E não houve aumento da pressão intracraniana. E outras manobras, qualquer outra manobra de recrutamento que você fizer vai acabar aumentando a PIC. Então, tem meta-análise também citando nosso estudo, esses dois estudos em relação ao paciente neurocrítico. E aqui um exemplo de um paciente que passou de 20 de pressão tissular cerebral de oxigênio para 29, só aumentando a PIP. Pronar os doentes neurocríticos, mais complicado ainda, mas pode ser feito com muita cautela, cabeça alinhada e em Trendelenburg reverso, mas isso é bem delicado. Tem que ter equipe treinada. E para finalizar, o que tem de mais evidência aí é a posição prona, a estratégia protetora, né, a pressão de distensão, tá? PIP, se possível, pela tomografia de impedância elétrica ou pela pressão esofágica, sem tecnologia. É complacência e pressão de distensão. Né? Tomar cuidado, claro, para não fazer uma PIP, né, que não seja adequada. Se você perceber que a sua PIP pela complacência gerou, né, piora da complacência nos próximos minutos, nas próximas horas, você pode desconfiar que, mesmo sendo a melhor complacência, né, ela não é a PIP ideal. Recrutamento alveolar só em caso de terapia de resgate, de conduta de resgate no paciente extremamente grave. E se houver SARA com TCE, que é o maior desafio da ventilação mecânica, a PIP pode chegar até 15, recrutamento alveolar também só nesses casos de resgate, mas aí aumentando a pressão INS ao invés de fazer PIPs progressivas e mantendo a PIP fixa. E posição prona, dessa forma que eu falei, com Trendelenburg reverso e desmame, não vai dar tempo de falar, nem a parte não invasiva, nem após a reversão da lesão pulmonar. Era isso. Obrigado, desculpe se eu extrapolei um pouquinho o tempo. Doutor Sérgio, doutor Bruno, parabéns, foram excelentes explanações, excelentes palestras, um tema extremamente relevante, né, que é o cotidiano da gente, né? Então, a gente vai abrir agora para as perguntas do chat, tá certo? Então, a gente vai iniciar com a primeira pergunta da Gabriela Chamorro, acredito que seja assim que se pronuncia. Mesmo considerando que há melhora, né, na oxigenação e na complacência pulmonar com a posição prona na SDRA, existe algum parâmetro clínico exato, como a relação PF ou a estabilidade da PIP, que contraindicam a pronação ou que venham a indicar a suspensão definitiva da manobra, mesmo quando há uma deteriorização da gasometria, da saturação transitória após o paciente retornar à posição supina? Pelo horário ali, eu acho que foi para o Bruno ali, né? Sim, acredito que sim, pelo horário, sim. Entendi, obrigado. Obrigado pela pergunta. É, eu acho que a posição prona, ela é uma ótima técnica, porque eu digo que é o uso de recurso físico. Não tem remédio indicado, não tem absolutamente nada, ou seja, é um recurso físico simples que o Proceva, né, foi publicado lá em 2013, mas a gente conseguiu treinar isso a partir de 2020 com a pandemia, ou seja, entre muitas aspas, a desculpa que eu não tenho experiência passou a ser uma grande experiência durante a pandemia. Então, assim, se eu entendi a pergunta, eu olho os dados de mecânica e de PF, como o Sérgio muito bem falou, se há um incremento de 20 milímetros de mercúrio na PF, isso é um sucesso na manobra. No momento que eu supino esse indivíduo, a primeira coisa que eu faço é medir novamente a mecânica. E caso a PF volte para abaixo de 150, esse paciente vai ser pronado novamente. A relação do tempo, né, entre prono e supino e voltar a pronar de novo é o grande norteador para o início dessa nova sessão de posição prona. Eu sempre peço a colaboração dos meus colegas enfermeiros. Por quê? Porque faz muito edema de face, então tem que esperar um pouco tirar o edema para que a gente possa realmente pronar. Não precisa que seja
meia hora depois que supinou, mas eu acho que repetir a prona quando o paciente apresenta de novo o critério de pronação, ou seja, PF menor que 150, e só que eu acho que vale a pena falar, quando a gente fala PF de 150, desde que a FO2 esteja em 60 com a PIP de 10, tá? Esse era o ponto de corte do Proceva, até porque essa PF de 150 pode dar uma confundida nas pessoas caso a FO2 não esteja em 60 com a PIP de 10. E lembrando, né, eles estão usando para a FO2 60 com PIP de 10, PIP table, né? Excelente colocação aí, Bruno. Bem lembrado aí os parâmetros ali da ventilação, tá? Eu vou passar uma pergunta aqui para o Marcos, né? O Marcos de Brito, que é o nosso colega aí do DEFIT. Eu já vou botar a segunda pergunta que ele fez ali, que já tem a ver com tudo isso que eu estava falando agora, né? Há evidências suficientes para indicar a pronação estendida? Já começou mais ou menos a responder isso, mas Eu, particularmente, se você acha que quer falar? Quer falar, Sérgio? Porque eu, Pode particularmente, falar, acho. depois eu falo. Se você pega o próprio Proceva, você vê que tem um desvio padrão de 4 horas. Ou seja, tem pacientes que ficaram 20 horas pronado. Saiu alguns trabalhos de 24, mas eu acho assim, ó, eu tenho uma máxima, Yuri, que é muito importante. Para que você encontre os mesmos resultados que foram encontrados no Proceva, é muito importante que a gente aplique os mesmos métodos. Então, assim, eu tenho muito medo da gente pensar se, e quanto mais melhor, daqui a pouco tem paciente de 36 horas. E eu não sei se isso é uma característica do Brasil, mas o Brasil tem, às vezes, um pouco de mania de querer adaptar aquilo que ele leu. Então, eu sempre volto para os mesmos resultados. É muito importante que seja aplicado os mesmos métodos. O Proceva fez dessa forma, eu não vejo por que fazer diferente. sensacional. De Só acordo, antes de Bruno. passar isso, Sérgio, quer dar uma complementada aí? Sim, posso falar. Então, tem estudo que vai até 20 horas, né, 16 a 20 horas, né, pelas diretrizes brasileiras, nós colocamos também de 16 a, a, a 20 horas. Né? Então, é importante que a gente tenha em mente que um dos objetivos da prona é redistribuir o edema. E se você passa muitas horas numa posição só, você acaba não redistribuindo mais. Então, é importante que você prone e supine esses pacientes aí com um período de hora, né, com um período mais ou menos pré-estabelecido. Entre 16 a 20 horas seria o ideal, talvez, para a gente redistribuir. 16 horas em posição prona, 8 horas em posição supina e ir correndo nesse sentido. Não desanimem, né, quando não houver uma melhora muito expressiva da posição prona, porque quase todo mundo fica focando, né, na PF e muitas vezes nem medem a mecânica. Então, se você viu que a mecânica melhorou e a PF não melhorou tanto, você às vezes acha que não teve uma resposta boa, mas teve, porque você vai ter uma ventilação mais homogênea e um pulmão mais protegido, com uma pressão mais baixa. Então, eu não desanimo quando eu prono o paciente e não observo uma elevação tão grande na PF, mas observa uma elevação na complacência. Eu acho que quando tem uma elevação na complacência e a PF não melhorou ainda, isso vai acontecer ou deve acontecer mais tarde. Então, é um erro ficar olhando só a PF, a gente tem que olhar também a mecânica respiratória. Excelente. Bruno, E só para corroborar essa ideia que o Sérgio falou, é muito importante assim a gente fazer uma correlação com a imagem, como aquele trabalho lá da contribuição do Caio Moraes. Vocês viram que fenótipos 2 e 3 eles apresentam 70% daqueles indivíduos que estão com a PF menor que 150. Então, assim, e é para deixar uma deixa. A gente olha para PF igual ou menor que 150 para a posição prona, mas a gente usa pouco as mudanças de decúbito para botar os pulmões mais doentes na região não dependente, na zona 1 de oeste. Dados, tem vários trabalhos agora começando a sair sobre posicionamento, tão importante quanto a posição prona para quando você tem, por exemplo, comprometimento mais unilateral. sensacional. É, Tanta variável, né? Bruno, desculpa, eu só tenho mais uma colocação aqui, ó, do Marcos ali, e depois dando sequência ali com a Luísa. Marcos perguntou aqui também, professor, o senhor pensa que o Stress Index, o índice SI, tem relevância para evitar a sobredistensão?
Eu não sou contra o Stress Index, mas eu não sou fã do Stress Index. Tem ventilador que não muda o formato, tem ventilador que não tem uma tecnologia muito boa, que não muda o formato. É uma análise um pouco subjetiva, né? Então, grosseiramente, olhando assim rapidamente, você pode usar, mas tem ferramentas que, né, você vai ver aí, ou pela complacência, se você perdeu complacência com o aumento da PIP, ou pela impedância, ou pela pressão esofágica, que é menos acessível, que são mais confiáveis. Então, eu, particularmente, não coloco o Stress Index em primeiro plano, porque por diversas vezes observei a não variação da curva, do shape, do formato da curva, com concavidade superior ou inferior, e a complacência mudando, né? E isso, para mim, é uma falha, uma limitação que não me deixa pensar nele em primeiro plano, em padrão ouro, para você titular a PIP. Boa. Luísa? Acho que, dando continuidade aqui, tem uma pergunta que eu acredito que seja bem interessante. Qual o papel da pressão transpulmonar na individualização da PIP? A limitação na sua prática clínica, eu acredito que ambos podem comentar. A pressão transpulmonar é muito importante, ela é a pressão real que a gente tem, que atravessa, né, os pulmões, e a gente acaba não observando isso no ventilador no dia a dia, sem a monitorização da pressão esofágica, né? Então, ela serve como forma para você titular a PIP ali, você tem que ter o foco ali da pressão antipulmonar expiratória ali em torno de 0 a +2, ou eventualmente nos obesos até +5, né? Então você tem esse reflexo que pode ser visto pela pressão esofágica, gerando ali a pressão transpulmonar, né? O problema é que ela não é muito acessível, né? Ela não sendo muito acessível, fica um pouco mais difícil da gente olhar no dia a dia. Tem o seu valor, mas aquele estudo que eu mostrei, o Epivent, por exemplo, mostrou que não deu diferença nenhuma ali em relação à PIP table em termos de mortalidade e de tempo de ventilação mecânica. Então, é uma ferramenta muito bacana, muito interessante, tecnologia, né, mais, não é, vou dizer que é nova, mas mais avançada, né, mas que também tem suas limitações. Outra pergunta, professor, do Jefferson. Professor, qual o seu pensamento sobre o cálculo da pressão de abertura das vias aéreas, buscando uma PIP mínima para abertura, né, das vias aéreas? O que o professor pensa sobre? É funcional ou não? Quer falar, Bruno? Não sei, tanto faz. Eu só vou voltar um pouco no balão esofágico. Eu acho que o balão esofágico ele tem dois grandes problemas. O primeiro é a acessibilidade. E a segunda coisa que pouca gente fala é como você faz o enchimento do balão. Esses balões eles são dobráveis a um ponto que se você, por exemplo, enche de forma errada, existe até calibradores para balão esofágico, você perde o princípio que eu chamo que é o princípio do tudo ou nada, que é você vai ter um dado que você não vai poder acreditar nele. E eu digo que é sempre o pior dado é aquele que você está descalibrado, né? Então, assim, por sistemas de calibração, encher balão é uma coisa difícil. Para vocês terem uma ideia, até modelos de seringa interferem no enchimento. Então, assim, descalibrar balão esofágico é uma cultura que tem que estar muito enraizada dentro da UTI. Porque senão você fica. Eu vou dar assim, um paralelo para vocês que é muito importante. Eu trabalho com tomografia por impedância elétrica desde 2014, direto, todos esses anos. É inacreditável como no primeiro momento as pessoas ficam assim fascinadas com a tecnologia, mas depois que você às vezes adquire o dado que você quer, numa titulação, por exemplo, aquele aparelho parece que ele fica ali meio, entre muitas aspas, largado. Isso me dá uma tristeza danada porque você consegue fazer medidas de comparação, perda de aeração, perda de através do pleximograma, e isso às vezes se perde. Você imagina um equipamento que tem que estar altamente calibrado. Eu sempre brinco, é como você ter uma PAM que não tem curva. Então, assim, eu acho que é um sinal que eu queria dar do balão esofágico e não desmerecendo o balão esofágico. Fora que é mais Boa. um device, né, professor Bruno? Eu acho que a gente deve pensar também nesse ponto. Fora que é mais um device, mais um ponto, né, que esse paciente pode levar a alguma infecção. Passar por. Particularmente,
Mais alguma pergunta, Yuri, que você quer, É, que você tinha mais quer... algumas, eu sei que a gente está com o tempo estourado, eu não sei se quer dar uma comentada, Luísa. Eu vou jogar depois mais uma ou duas perguntas do chat ali para a gente. Já estouramos o Pronto. tempo? Vamos passar um pouquinho, né? Vamos lá. Estamos aí com os É, especialistas aí, vamos aproveitar o momento aí, né? eu acredito, assim, eu tenho uma pergunta, né? Pessoalmente, eu tenho uma pergunta. O novo consenso, né? Ele mantém os valores de drive pressure menor ou iguais a 15, que a gente já conhece. Porém, tem vários estudos aí de impacto, tá? Que eles vêm mostrando valores menor ou igual a 17 para uma população específica, que são os pacientes obesos, né? Então, qual a opinião de vocês sobre essa mudança, sobre essa proposta? Na verdade, de mudança de valor para esses pacientes, para essa população. Eu não sou contra, eu não sou contra. Se você pegar pacientes extremamente graves, com complacência extremamente baixas, como a gente pegou na Covid aí, complacência de 7, complacência de 9, você não vai conseguir fazer uma pressão de extensão de 15 sem deixar o doente fazer uma baita de uma hipercapnia. Então, beleza, vamos deixar fazer hipercapnia. Hipercapnia permissiva, não é hipercapnia induzida, que é diferente, né? Então, se você permite ali 7,20, né, de pH, PCO2 de 80, beleza. Mas se chegar ao ponto aí de valores mais extremos de PCO2, mais extremos de pH, isso pode ser um problema, né? Então, eu não sou contra, porque na prática isso vai acontecer. Quem trabalha em CTI sabe. Se alguém que trabalha em CTI aqui, dessas 200 e poucas pessoas que estavam assistindo, me dizer que nunca colocou uma pressão de distensão acima de 15 num paciente, né, eu vou achar estranho, porque Que joga isso a primeira acontece. pedra. Isso Logo a primeira- acontece. E tem aquele estudo que eu mostrei também, né, do grupo espanhol, que mostrou que 19 de pressão de extensão não aumentou a mortalidade. Então, eu sei que na prática, quando a complacência é extremamente baixa, quando o doente é extremamente grave, que uma pressão de extensão de 15 pode ser, e eu já fiz um estudo sobre isso, pode ser matematicamente impossível, a não ser que você esteja com ECMO e coloque um volume corrente de 3 a 4 ml por quilograma de peso corporal. Fora isso, é muito difícil você conseguir manter um platô de 30, né? É muito difícil você fazer uma estratégia protetora real, né? Pensando aí dessa maneira. Então, a recomendação para 15, vamos tentar seguir 15? Vamos. Né? E às vezes tem a recomendação até de 12, tá? Se conseguir manter 12 de pressão de tensão, melhor ainda. Conseguir manter 10, melhor ainda. Tá? Essa a recomendação é cada vez menos, embora tenha essa margem aí para os pacientes obesos e alguns outros doentes mais graves. A gente vai saber que 15 nem sempre vai ser obtido, às vezes a gente pode permitir 17 e tem aí o que não ficou em consenso, está naquele trabalho, mas não ficou em consenso, que em torno de 19, que não é recomendado, não ficou em consenso. Como volto a dizer, vou enfatizar bem isso. Doutor Boa, Sérgio. Sérgio, já que o senhor Acho que o falou Bruno, sobre a hipercapnia permissiva, tem uma pergunta sobre a hipercapnia permissiva. Permissiva até quando? Ele Existe já um deu mais limiar uma de letra ali, tempo? né? Existe um limiar de tempo de quanto a gente pode. Os valores a gente já sabe, estão bem estabelecidos. Mas existe um limiar aí de tempo em que a gente pode permitir isso? a literatura não fala muito nesse tempo, não. Né? Se falar, desconheço e não vejo problema em manter aí esses limites 80. Tem gente que passa. Eu já vi em congresso e autores renomados ventilando paciente com mais de 100 de CO2, com 7,1 de pH, não vou citar o nome do colega aqui, né? Mas autores de múltiplos artigos internacionais e falando que não houve nenhum prejuízo, nenhum risco, não houve aumento da mortalidade, né? Então, eventualmente, a gente pode ultrapassar esses limites e pode ficar por bastante tempo, né? Contanto que o paciente, no contexto geral, esteja bem do ponto de vista hemodinâmico, né? Ou estável, não vou dizer nem bem, né? Que esteja tolerando ali a hemodinâmica, mas isso aí é uma avaliação muito, muito individual. Não dá para colocar para todo mundo, não dá para ser uma coisa para todo mundo. É avaliação individual beira-leito. Doutor Só Bruno, por passando. favor. Desculpa, Yuri.
só para dar uma complementada ali, o Sérgio falou, né? O até quando, eu acho que ficaria mais em relação aqui que está tendo de achado, né? Em relação ali a PCO2, em relação a pH, né? E não exatamente tempo, né? Falando propriamente dita, né? Bruno, manda bala aí. Muito bem colocado pelo Yuri. Eu vejo que o meu problema nunca vai ser o CO2, sempre será o pH. Porque a gente tem formas de resolver isso. O paciente pode ter 120 de CO2, se ele tiver 60 de bicarbonato, o pH não fica tão ácido. E aí a gente tem que ter um papel, uma parceria muito grande sempre com o pessoal da nefrologia, porque eles têm como ajustar, através do banho da diálise, o bicarbonato. Outra coisa importante de ressaltar é que o pH mais ácido, ele, apesar de ser chamado de hipercapnia permissiva, ou seja, um pH menor que 7,2, não adianta. Abaixo de 7,2 vai acidificar o líquor, o paciente vai começar a disparar a prótese, ele vai começar a fazer duplo disparo, ele vai acabar ganhando um bloqueador. Então, assim, às vezes eu vejo que a hipercapnia permissiva, ela não tinha que nunca olhar para o CO2, porque ele tem que estar sempre olhando para o pH, porque o bicarbonato ele pode mudar toda essa história. A gente pode ter uma acidose hiperclorêmica e o cara está começando a disparar prótese. Então, assim, eu sempre digo, se você, o Sérgio pontuou uma coisa que é muito interessante. O paciente grave com SARA de verdade, ele não fica muito bem na estratégia protetora, ele não consegue chegar à estratégia protetora. Eu sempre digo que se você está muito grave, você está sempre com a drive mais alta, sempre está retendo CO2. Porque se o seu pulmão tem aeração normal, o pH fica normal, o CO2 fica normal. Para você chegar à estratégia protetora, o preço que o doente vai pagar é sempre extrapolar um pouco essas variáveis. Até porque, gente, é muito importante a gente falar isso. Aquele UpToDate que eu mostrei de 2024 é fortemente recomendado EVT de 6 ml por quilograma de peso, pressão de platô menor que 30. Eles ainda há uma resistência do mundo de colocar o valor da drive pressure, porque a gente não tem um valor de segurança. O próprio trabalho do Marcelo de 2015 é um trabalho com banco de dados. Poucas vezes eu vi o New England fazer trabalho com banco de dados. Ele pegou os maiores trabalhos, né? Ele pegou o trabalho dele, o Arma Trial, o Alveoli, o Express, o Loves e o trabalho do Talmor, que é o trabalho de balão esofágico. Então ele tem 3.000 e poucos pacientes. Mas a gente ainda não tem um ponto de segurança. Eu acho que isso é muito importante ressaltar. Quando as pessoas me perguntam qual que é a driving pressure, eu digo a menor que você encontrar, com a melhor estratégia. Porque hipercapnia permissiva, para quem faz, ela acaba sendo decorrente da sua estratégia. Não é porque você está deixando, é porque o doente está se caminhando para a hipercapnia, porque se você faz uma normoventilação, a drive dispara para pacientes com baixa complacência. Não tem como alguém com 10 de complacência ter uma drive normal. Não tem alguém com 10 de complacência tá com CO2 normal. Para o CO2 estar normal, você está extravasando ou esticando uma corda para um outro lado. Excelente. Um detalhezinho aí, não indo de conta, o Bruno falou, claro, mas só uma observação. Os doentes que estão com SARA e tiveram algum problema neurológico, fez uma parada cardiorrespiratória. O doente pós-parada faz inchaço cerebral, né? Reanimou 10, 15, 20 minutos, né? Faz inchaço cerebral. Ou o doente fez um TCE, um AVC. Qualquer uma dessas situações, nesse caso aí a gente não pode deixar o CO2 ficar alto. O primeiro plano vai ser a neuroproteção, né? Então, a gente pode deixar o doente ficar acidótico, na maioria das vezes, mas se tiver algum inchaço cerebral, a gente vai ter uma prioridade em não permitir o CO2 alto a ele, vai ser agressivo, porque ele vai tornar o pH do líquor, né? Mas, né, se o CO2 estiver alto, né, o pH do líquido fica mais ácido, isso relaxa a musculatura lisa dos vasos cerebrais e aí eles aumentam o seu diâmetro e aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Então, se eu tiver um paciente com 80 de PCO2, eu não me preocupar com esse CO2, eu tenho que estar ciente que o fluxo sanguíneo cerebral pode ter dobrado de 50 para 100 ml por 100 gramas de tecido cerebral por minuto, o que vai inchar o cérebro do paciente de uma forma descomunal, que pode levar à hipertensão intracraniana, que pode levar à herniação do tronco cerebral, sobretudo se eu não souber o quanto ele tem de pressão intracraniana. E a gente não vai saber no paciente que acabou de parar, né? A não ser que seja um paciente já que você tenha como uma introdução prévia aí da PIC para um TCE, para um AVC. Então, nesses casos aí,
à parte, né, a gente tem que ter muito cuidado com o CO2. Maravilha. Bruno, aliás, Yuri, acho que cabe mais uma pergunta, né? Tá bom, vamos para a saideira, né? Infelizmente, eu acho que pelo andar aí do tempo, acho que a gente ficava até às 10 fácil ali, mas o Já tempo está não está permitindo muito. 9h30, a gente já passou, já extrapolou o horário todinho. Sérgio, É, tem vou- aí um grupo aí de fazer um consórcio aí da bioimpedância, porque olha, estou vendo ali que a diferença que faz a bioimpedância ali é sensacional ali. Achei a apresentação, só um comentário aí à parte, tentando descontrair um pouco aí, mas é difícil, né? A gente ficar sem não estar guiado por imagem, né? Pensando numa bioimpedância. Mas, enfim, vamos tocar a última pergunta aí, Luísa, para a gente poder encerrar. Bom, tem uma pergunta. Boa noite, parabéns aos colegas, né, pela palestra sensacional. Eu gostaria de saber a experiência de vocês sobre o uso do óxido nítrico nos pacientes com SDRA. Eu acredito que ele quis falar assim, que não são respondedores à prona, né, que não responde à prona, em um serviço sem ECMO. Vai Vai acabar em um encerrar minuto em que o 2 minutos, Lucas. tá? Só para Dois avisar. minutos. É. Correr. Fica muito difícil a gente falar rápido assim, eu não vou comer o tempo todo, mas aí é mais em caso de hipertensão pulmonar, geralmente, aí com pressão média da artéria pulmonar mais alta. Antigamente o ponto de corte era de 30, né, já baixou para 25, alguns já colocam 20, então se tiver SARA associada à hipertensão pulmonar, pode usar o óxido nítrico. Se tiver hipertensão pulmonar sem SARA, também pode usar o óxido nítrico, mas tem muito mais coisa por trás disso aí, não dá tempo de eu falar. Bruno, eu não comecei o tempo, fala aí a Hoje em sua dia, o óxido perspectiva. nítrico para pacientes que não possuem hipertensão da pulmonar está quase que igual à terapia fútil, né? Há vários guidelines que dizem que para adulto sem hipertensão pulmonar, eu sei que existe alguns serviços que usam como ponte para o ECMO, né? Há uma discussão enorme, eu discordo totalmente, porque você não tem sustentabilidade de publicação para isso. Então, assim, apesar de eu ver as pessoas falando, mas não está escrito, né? E esse último guideline que saiu, porque, rápido, só para terminar, o problema não está no óxido nítrico, o problema está no ajuste da partícula por milhão. A gente tem uma ideia que a gente faz subdose dessas ppms. E a gente tem um grande problema no Brasil que nós não temos equipamento adequado. Acaba a bala, acabou. O cara sai de, sei lá, 30, 40 ppm para zero. Isso faz muito efeito rebote. Praticamente o VD fica muito ruim. E a gente, todos os lugares de excelência em óxido nítrico, eles fazem eco à beira do leito. Coisa que é difícil a gente encontrar no Brasil, o cara fazendo muito eco, com óxido nítrico do cara tomando 40, 50 ppm. Então, assim, eu acho que o problema está na arquitetura, né? Tá não no óxido nítrico em si. Eu acho que o problema é mais da questão de como a gente vai ajustar essas peças. Sensacional. Perfeito, Bruno. Pessoal, estamos estourando aí o tempo. Eu não sei se a gravação vai cair. Já botou aqui, agradecemos a participação. Quero deixar aí a palavra a Luísa, Bruno, Sérgio para as últimas palavras. Por mim, só agradecimento, altíssimo nível. Vocês aí foram demais. Obrigado aí para vocês. Queria agradecer aqui em nome do DEFIT, né, agradecer a MIB pelo espaço, né, dizendo que vamos fazer outros webinars, né, convidar todos para o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, né, em Recife. Também tem o Congresso da Sobrafira aí em Maceió, né, Bruno, se não me engano. Então, são congressos Rio Grande do altamente. Norte. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, desculpe. Natal. Então, Natal. Natal. Então, são congressos altamente recomendáveis. Então o DEFIT aqui agradece a MIB, agradece a todo mundo que assistiu. E obrigado muito, mais uma vez, Bruno, meu querido amigo, e aos colegas do DEFIT. Obrigada, obrigada a todos também, agradeço aos palestrantes. Foi realmente muito rico a palestra e acho que a gente ainda tem muito a discutir, né? Foram 60 anos ainda, mas ainda muita coisa a ser discutida. Como o professor falou, nós vamos ter outros momentos, né? Então, acredito que a gente vai se encontrar no futuro e falar muito mais sobre outros temas também, né? E realmente também ressaltar, lembrar
sobre os dois eventos, o da Afabrafi, né, e o da AMIB, e o CBMI, e convidá-los, né, convidar todos para participar. Simpósio Multi aí também, pré-congresso, né? Isso aí, bem Também, lembrado. também.